Então pessoal, o que é que andaram a ver durante o mês de dezembro? Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos então os meus filmes e séries do mês de dezembro. Em dezembro eu acabei por ver alguma coisa porque eu participei na maratona Christmas Movie Time que eu organizei com a Catarina do blog Serão no Sofá. Vou deixar o link para o meu post e para o post no Serão para vocês verem o que é que se tratou a maratona. E eu acabei por ver alguma coisa durante este mês. Não vi tantas séries, mas acabei por ver vários filmes este mês. Vamos então saber tudo aquilo que eu andei a ver. Em termos de séries, eu apenas andei a acompanhar duas. Terminei então a primeira parte da terceira temporada de Empire, que eu confesso que não gostei. Empire foi daquelas séries que me arrebatou logo muito no início. Eu gosto muito destas temáticas assim de poder e música e essas coisas todas e portanto eu estava a adorar muito, peço desculpa pelos cães, estava a adorar muito a primeira temporada e gostei da segunda, mas esta primeira parte da terceira temporada foi realmente sempre a descer e eu não adorei de todo e espero muito que a próxima parte da terceira temporada seja muito, mas mesmo muito melhor porque, a sério, não gostei mesmo desta primeira parte da temporada. Depois, e para também terminar um dos desafios da maratona Christmas Movie Time, que era terminar uma temporada de uma série, eu terminei então a primeira temporada da série Black Mirror e, meus amigos, vejam Black Mirror, é muito, muito, muito bom. Black Mirror tem duas fases, a primeira que é produzida na Inglaterra, uma produção meio independente, e uma segunda fase em que tem a terceira temporada já a ser produzida pela Netflix. E eu digo-vos, esta primeira temporada é mind-blowing, é muito, muito, muito boa a série, recomendo muito. São casos que nós poderíamos pensar efetivamente que estão a acontecer nos dias de hoje ou que muito rapidamente vão começar a acontecer na nossa vida e é realmente muito, muito interessante de ver como é que as coisas estão a evoluir e como é que as coisas estão a evoluir mesmo à nossa frente e nós não estamos a dar conta. Portanto, é uma série que eu gostei muito e é uma série que eu vou querer com certeza continuar a ver. Quanto a filmes, eu vi então vários filmes e vamos lá começar a falar deles, porque senão eu vou ficar aqui a tarde toda. O primeiro filme que eu vi durante o mês de dezembro foi o filme The Longest Ride. Este é um filme que é uma adaptação de um livro de Nicholas Sparks e eu confesso que gostei. Eu não li o livro antes de ver o filme, mas fiquei com muita curiosidade para ler o livro depois de ver o filme, porque eu acho que o livro vai ser muito, muito melhor que o filme. E nesta história nós vamos conhecer um rapaz que é corredor de touros, ou seja, ele anda em cima dos touros a saltar até que cai, né? Estão a ver a ideia. Temos uma menina que estuda numa universidade de artes e que é assim toda certinha, quer estudar, e uma noite as amigas convencem-na a irem lá ao rodeio, ou lá como é que ele se chama, e ela conhece então o tal rapaz. Apaixonam-se, paixão à primeira vista, etc, etc. Começam a sair e tal e coisa até ao dia em que encontram um acidente de carro com um senhor lá dentro. E eles salvam-no, tiram o senhor lá dentro do carro e ela começa... e dentro do carro tem uma caixa com cartas e ela pega na caixa e vai levar ao senhor ao hospital e o senhor pede-lhe que ela lhe leia as cartas. E essas cartas são então a história de amor desse senhor com a sua mulher e no filme nós vamos começar então a ver flashbacks dessa história. E então vamos acompanhar a história em paralelo do casal novo e do casal mais velho da história de ambos de amor. E eu gostei do filme principalmente por causa da história do velhote, da história de amor dele, das recordações que ele tem, porque é realmente uma história muito, muito, muito bonita, muito mais bonita do que a história atual e eu gostei muito do filme por causa disso. E claro, Nicholas Sparks, vocês estão a ver a ideia e portanto a mesma fórmula de sempre. E claro, eu fiquei com muito mais vontade de ler o livro porque eu não adorei assim tanto o filme, mas fiquei com muita, muita vontade de ler o livro depois de ver o filme. Depois eu vi o filme Ben-Hur, a versão de 2016, e era um filme que eu estava com muita curiosidade para ver desde que ele foi lançado, porque eu nunca vi a primeira versão que fizeram do Ben-Hur, que é uma versão que ganhou imensos Oscars à época, é uma versão muito aclamada por toda a gente, mas o facto dela ser tão grande sempre me colocou um bocadinho de pé atrás e portanto eu nunca vi a primeira edição que fizeram. E decidi ver esta porque é uma edição mais renovada, mais moderna e portanto eu decidi vou ver. E eu gostei muito, muito do filme, gostei muito da história. Eu não conhecia toda a história do Ben-Hur e gostei muito da história e fiquei com muita curiosidade então agora para ver o primeiro filme. No filme nós vamos acompanhar dois irmãos, o Messala e o Ben-Hur.
Um é o filho da família, o Ben-Hur, e o outro é um romano que eles adotaram, porque encontraram-no perdido e adotaram-no. E com o crescimento deles, os dois, eles tornaram-se irmãos muito unidos, e com o crescimento o romano decide ingressar no exército e partir para ajudar o seu povo e tornar-se uma pessoa independente por ele. Eu acho que ao início era essa muito a ideia dele, ele tornar-se independente por ele e não depender tanto daquela família que o acolheu. Só que depois, quando ele parte para a guerra e parte para cumprir esse seu novo destino, ele começa a descobrir um novo eu interior dele e acaba por se tornar uma pessoa completamente diferente, uma pessoa até que vai contra a família, e então eles invadem Jerusalém, acho que é assim que é. Acontece um problema na casa da família dele, e ele tem que ir contra a família e acaba por mandar o irmão para a escravidão, e ele é então enviado para um barco durante vários anos para a escravidão, até que supostamente ele deveria morrer. Só que ele não morre, ele acaba por sobreviver e acaba por ir em busca de uma vingança contra o irmão, que acabou por maltratar ele, à mãe e à irmã dele. Resumidamente é isto, porque o filme depois aborda muito mais, até porque é um filme da época de Jesus, e também Jesus vai entrar neste filme, e portanto é um filme que aborda vários outros assuntos que eu não vou estar aqui também a comentar. Eu gostei muito do filme, gostei muito das interpretações e gostei muito da forma como o filme está realizado, os efeitos e também toda a arquitetura do filme, vamos dizer assim, porque é um filme muito atual em termos de efeitos, em termos de visualmente, mas também é um filme muito bem pensado para transmitir toda essa mensagem que a história original deveria transmitir. E, portanto, eu gostei muito deste filme e fiquei com muita curiosidade para ver como é que foi o primeiro filme, porque realmente comparar depois também as interpretações e a forma como foi abordado ambos os filmes. Claro que o outro vai ser muito mais arcaico em termos de imagem, mas estou curiosa para saber como é que é essencialmente a interpretação dos personagens, porque foi uma coisa que eu senti falta neste filme, apesar de ele ser muito bom e apesar de ele ser interessante em termos de imagem, acho que faltou alguma presença em termos de interpretações, que eu acho que faltou um bocadinho aqui. Não sei se foi só eu que senti, mas eu senti que faltou aqui alguma pujança em termos de interpretações. E portanto estou bastante curiosa para ver agora o primeiro filme que fizeram de Ben-Hur. Depois, e para o podcast do mês de Serão no Sofá, que eu vou deixar o link na caixa de informações, eu vi Mágia Catarina, o filme Allied, e já demos a nossa opinião num podcast que eu vou deixar na caixa de informações, mas basicamente nós vamos acompanhar a vida de dois espiões que se encontram em Casablanca, em Marrocos, para encetar uma missão de espionagem em conjunto, e que acabam por se apaixonar, por se casar e por ter filhos. Isto vai levar, claro que depois acontece ali algo entre os dois, algumas desconfianças e ao que é que isso no final vai levar ao filme. Eu gostei do filme, gostei do ambiente do filme e da imagem do filme principalmente, mas não consegui adorar o filme porque acho que faltou muita pujança em termos de espionagem, em termos de desconfianças, porque quando eu penso no filme de espionagem eu penso sempre na desconfiança, na intensidade com que isso nos é transmitido para que nós também possamos perceber o que é isso e como é que isso acontece. Eu acho que faltou muito disso neste filme. As interpretações para mim não foram o problema, acho que para mim foi a falta de argumento necessário para isso, falta de construção para isso, e portanto não consegui adorar de todo. Mas gostei do filme e é um filme que eu recomendo, mas vão ouvir a nossa opinião no podcast para vocês saberem tudo aquilo que nós achamos com mais pormenores. Depois eu comecei a ver então os filmes para a maratona Christmas Movie Time e o primeiro filme que eu vi foi para a categoria de filmes com famílias e o filme que eu escolhi foi o Little Miss Sunshine e eu gostei muito deste filme. É um filme meio indie que nos conta a história de uma família um bocadinho estruturada, vamos dizer assim. Temos o avô que fuma droga, temos o casal que tem problemas porque o marido é bastante visionário e quer muito entrar no mundo dos livros com um livro de vários passos para conseguir o sucesso. Depois temos o filho que não fala porque os pais não o compreendem e depois temos a miúda que... temos o irmão da mãe que tentou o suicídio e depois temos a miúda que é gorduchinha e não é o estereótipo de beleza para os concursos de beleza, mas que
gosta de participar nesse tipo de concursos. Portanto, temos uma família bastante sui generis e é quando a miúda mais nova recebe a chamada de que poderá participar num concurso de beleza que este filme vai começar e eles vão todos embarcar numa viagem para chegar a essa cidade, eles vão todos embarcar numa viagem numa carrinha amarela para chegar a essa viagem, a esse concurso, e é durante a viagem que eles vão, claro, nos mostrar a nós enquanto espectadores quais os seus problemas enquanto família e também quais as suas virtudes e aquilo que os une e aquilo que os separa. Portanto, foi um filme que eu gostei. Eu gosto muito deste tipo de filmes que nos mostram essencialmente que as famílias não têm que ser perfeitas e que há famílias com determinados momentos, ou seja, há famílias com problemas, com pessoas na família que acabam por não ser tão padronizadas e que acabam por também funcionar muito bem em família, e aquilo que juntos em família formam e aquilo que eles juntos em família são, isso é que é ser família, porque as famílias não são perfeitas e isso acho que é um bom exemplo do que é ser família. Eu gostei muito deste filme e recomendo muito também que vejam. Eu estava bastante curiosa, gostei muito deste filme. Para a categoria de ver um filme de animação, eu escolhi finalmente ver o The Lion King, ou O Rei Leão. Era um filme de animação da Disney que toda a gente ama e que eu ainda não tinha visto, shame on me, e que eu finalmente vi este ano e eu adorei, a série conseguiu convencer-me completamente. Eu gostei mesmo muito do filme. Conta-nos a história de dois irmãos que não são amigos, porque um é o rei da selva e o outro não. E no momento em que a história começa, o rei da selva tem um filho, que é o Simba, que vai ser o herdeiro ao trono, e então o tio dele, o irmão do pai, acaba por encetar um plano de vingança para os matar aos dois e ser ele então o herdeiro do trono e tornar-se ele o rei. Claro que tudo vai acabar em bem, não é? Mas eu gostei muito da forma como depois o Simba acabou por reerguer e voltar àquilo que era e voltar a procurar reconquistar aquilo que era dele, e portanto eu gostei muito do filme, eu gostei muito principalmente da forma como o filme conseguiu balançar muito bem todos os momentos de drama e de lições e aquilo que é mais sério com aquilo que é a comédia com o Timão e Pumba e portanto acho que esse balancear acho que esteve bastante bem, não foi exagerado mais e foi bom em termos de balanço, exatamente isso, balanço. E claro, é um filme muito bonito e que eu recomendo muito, eu gostei muito do filme e adorei a banda sonora, acho que a banda sonora está fantástica, eu gostei mesmo muito da banda sonora e acho que é o melhor filme tem. Para a categoria de não passo este ano sem ver, eu escolhi o filme The Jungle Book e eu adorei. Outro filme da Disney que eu adorei foi o meu segundo filme em live action, este completamente em live action, acho que a única personagem física e real era o Mowgli, acho que é Mowgli que se diz, que é o menino, o rapazinho da história. O resto é tudo em live action e eu adorei completamente esta história. Eu nunca vi a versão em desenho animado, nunca li o livro e portanto eu ia completamente às aranhas para este filme. Conta-nos a história então de um menino que é abandonado na selva e que acaba por ser encontrado por um puma que o entrega à alcateia de lobos para ser cuidado. Ele então é criado como se fosse um lobo na alcateia, até ao dia em que aparece um leão que diz que ele é humano e que ele vai trazer mal a toda a comunidade e que eles deviam matá-lo, que a história se vai começar a desenrolar. Eu gostei muito desta história, gostei muito do balanço entre animais e o menino, gostei muito dos valores que ambos lhe transmitem e gostei muito de tudo aquilo que a selva e os animais significam, porque temos a alcateia dos lobos que é unida, temos depois também o puma, temos depois também o urso que vai aparecer e portanto eu gostei muito daquilo que significava animais e humano e também aquilo que significava animais e os humanos, essencialmente, porque não eram realidades totalmente separadas e que não eram e são realidades que eles conheciam muito bem. E acima de tudo gostei da forma como o menino primeiro como o menino interagia com os animais e depois também tudo aquilo que os animais lhe conseguiram transmitir. Portanto, eu gostei muito do filme, acho que o live action está perfeito, nota-se que não são animais verdadeiros, mas não se notam diferenças quase nenhumas e tudo é perfeito em termos de olhares, de toques, de vão perceber. Gostei também muito dos efeitos e gostei essencialmente da história e da forma como colocaram a história ao longo de tudo.
há momentos mesmo impactantes e há momentos em que nós nos deliciamos com o humor, com o sentimento, com a música que está a dar e, portanto, é maravilhoso. Eu gostei mesmo muito do filme, vou querer ter em DVD e vou querer ver a versão original, a versão animada, e vou querer com certeza ler a história em livro. Por isso eu gostei mesmo muito da história e gostei mesmo muito deste filme, por isso vejam, The Jungle Book é muito bom. Vi também o The Princess Bride para a categoria de um filme com conto de fadas e eu não consegui adorar este filme, apesar de ter gostado muito. Eu não consegui adorar este filme, apesar de ter gostado de o ver, não consegui adorar. Este filme conta-nos a história de um menino que está doente e o avô vai à casa desse menino contar-lhe uma história, que é a história de Princess Bride. E ao início o menino não quer ouvir esta história porque é uma história de contos de fadas, mas à medida que a história vai avançando, ele vai começando a gostar da história. E a história do Princess Bride conta-nos a história de dois camponeses, vamos dizer assim, que se apaixonam, um rapaz e uma rapariga. Quando se apaixonam, o rapaz decide que não tem nada para oferecer à rapariga e então decide partir, ir trabalhar para outro sítio, ganhar dinheiro e voltar para casar com ela. Só que entretanto ele supostamente morre e ela então segue com a vida dela e é aí que o rei do reino decide pedi-la em casamento e ordenar que ela case com ele. Várias peripécias vão acontecer no meio, quando ela vai ser raptada, ela vai ser resgatada, vão acontecer imensas peripécias no meio e o filme é tudo isso a partir do momento em que o rapazinho supostamente morre e ela tem que casar com o rei. Eu gostei do filme, não gostei da história do filme e gostei essencialmente do quão diferente ele também o é, porque ele é-nos contado de uma maneira um bocadinho diferente, não é o típico conto de fadas e portanto eu também gostei muito dessa parte. Só não adorei de todo foi o ritmo do filme, porque para além de ter uma banda sonora que o torna bastante sui generis, ele acaba por não ter um ritmo linear e seguido que nos prenda efetivamente à história. No entanto, é um filme com o qual eu passei bons momentos e com o qual eu fiquei interessada do início ao fim em descobrir se efetivamente, como é que efetivamente as coisas iam terminar e portanto é um filme que tem vários personagens interessantes, é um filme que tem vários momentos muito interessantes também da história e é um filme bastante querido e divertido ao mesmo tempo, no entanto não me conseguiu conquistar todo porque eu não senti empatia com nenhum personagem, não senti empatia com nenhuma parte da história e portanto, apesar de ter gostado, não consegui adorar. Estão a perceber? Um bocado difícil de explicar, mas é mais ou menos isso que eu senti ao ver o filme. Estava com bastante expectativas para ver este filme, mas apesar de ter gostado, acabou por não ser tudo aquilo que eu estava à espera, estão a entender? Depois, para a categoria de um filme que se passasse no Natal, eu vi o Miracle on the 34th Street, o filme de 1947, se eu não estou em erro, ou seja, o primeiro filme que fizeram desta história, e foi um filme que eu adorei. Adorei muito e que recomendo muito. Eu não vi ainda a versão mais recente, aquela que entra a atriz que fez de Matilda, e confesso que não tenho muita curiosidade para o ver agora que vi este primeiro. Este filme conta-nos então a história de uma mulher que trabalha numa loja de brinquedos e que tem que preparar a parada do Natal dessa loja, não é de uma loja de brinquedos, é dessa loja que é a Macy's, que é uma loja que é tipo, tem tudo. Essa mulher tem que preparar a parada do Natal e quando está a preparar a parada do Natal, o Pai Natal que ela tinha contratado está bêbado e então aparece um senhor muito querido e fofo que percebe tudo de Natal e que ela decide pedir-lhe para ser o Pai Natal da parada e ele acaba por ser o Pai Natal da parada e acaba por ir trabalhar para essa loja como o Pai Natal. Só que o que acontece é que esse senhor diz que efetivamente é o Pai Natal e essa senhora não acredita e sempre incutiu à filha que o Pai Natal não existia. Só que ele diz que existe e que é ele e portanto ele vai tentar convencer todas as pessoas à volta dele de que ele é o Pai Natal até ao dia em que ele é colocado num asilo por estar supostamente maluquinho e é levado a tribunal para confirmar se é ou não o Pai Natal e portanto é uma história bastante diferente. É uma história que se calhar à época não era uma história infantil para crianças, mas sim uma história para adultos e para mostrar aos adultos como o Natal não é simplesmente prendas e é o espírito do Natal. O Pai Natal pode não existir em termos de Pai Natal, mas pode haver alguém que nos lembre o que é ser o Pai Natal e o que é todo esse espírito. E, efetivamente era isso que aquele senhor estava a transmitir, que ele era o Pai Natal, mas era essencialmente pelo espírito que ele nos transmitia, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele dizia, porque ele acabou, por exemplo, por ir trabalhar para essa loja. Por exemplo, dizia
quando um brinquedo não existia naquela loja, ele dizia, mas vá àquela, que aquela existe lá. Portanto, é esse espírito, o espírito de união, o espírito de comunidade, o espírito de amor, de partilha, de fraternidade, que efetivamente é o Natal. E o Pai Natal é apenas e mais uma figura. Portanto, eu gostei muito, muito deste filme por aquilo que ele nos transmite. Gostei também muito pelas interpretações, gostei muito do Pai Natal, gostei muito da menininha que aparece no filme. E também gostei muito das cenas do tribunal, das situações que são situações bastante curiosas e hilariantes, que eu gostei muito. E portanto é um filme que eu recomendo muito, eu gostei mesmo muito deste filme. Eu vi-o a preto e branco e acho que ainda teve outra magia por causa disso, porque fez-me também imaginar todas as cores que existiam à época e portanto é um filme para nós também, é um filme para nós pensarmos essencialmente, pensarmos o que é para nós o Natal, o que é que ele significa para nós enquanto pessoas. E portanto é um filme que eu só posso recomendar. Por último, e para a categoria de ver um filme que se passe no frio ou combine com o frio, eu vi o filme Everest e também gostei muito deste filme. Este filme é baseado em factos reais e portanto é bastante... mexe um bocadinho por esse facto pelo facto de ser baseado em factos reais. E conta-nos então a história de um grupo de pessoas que vai numa expedição para subir ao cume do Everest. Na altura vários deles já tinham conseguido ir ao cume do Everest e então decidiram criar uma empresa que se especializasse efetivamente nas expedições que se faziam ao cume do Everest. Então era tudo uma logística planeada, ou seja, havia uma tenda que ficava em determinado sítio, havia outros que ficavam noutro, para também haver comunicações e haver apoios em vários lados. E é então que se forma um grupo e que vão então nessa expedição. Tudo corria bem, tudo corria lindamente, os treinos estavam a correr maravilhosamente, até ao dia em que se decide efetivamente subir ao cume do Everest. Correu tudo lindamente, até ao momento em que eles estão para descer e deflagra uma tempestade gigante na montanha e eles ficam presos na montanha. Não todos, alguns conseguem descer a tempo, mas algumas determinadas pessoas acabam por ficar presas na montanha. E é aí que as coisas não correm tão bem. É um bocadinho assustador pensar nisso. Eu, por acaso, tenho alguma curiosidade em certos determinados montes, tenho alguma curiosidade no Everest em si, pela grandiosidade que ele tem, mas também mostra-nos o quão a natureza manda naquilo que é dela e o quão a natureza também tem uma voz própria, porque efetivamente, apesar de eles não estarem a tirar nada à montanha, eles não pertencem àquela montanha, ou seja, eles tinham que levar botijas para poder respirar, depois o oxigênio acabava. Pronto, estão a ver toda uma panóplia de coisas que a natureza não fez para nós e que nós queremos lá ir e portanto é um bocadinho assustador. E depois claro que acontecem lá algumas coisas que eu fiquei... Não é? Uma pessoa não é que fique chocada, mas fica tipo... a sério que isto aconteceu. E portanto eu gostei muito deste filme, a sério, porque nos mostra, é um filme para já com uma realização espetacular, com uma fotografia maravilhosa, a sério, é muito, muito, muito bonito este filme, e é também muito tocante e muito arrepiante, muitas das coisas que ali se passam, e portanto eu gostei muito do filme, apesar do fim que o filme teve e daquilo tudo que depois nos é contado sobre as pessoas que fizeram parte dessa expedição. Por isso eu gostei muito do filme e recomendo também muito, muito o filme. E foram estes os filmes que eu vi no mês de dezembro, foram muitos como vocês viram. Confesso que este ano foi muito bom em termos de filmes. Fiquei muito feliz mesmo como o ano foi rolando ao longo do ano, como o ano foi rolando em termos de cinema e portanto só posso estar feliz com este ano. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!